Resumo do Ensinamento dos Espíritos. Livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deve ser infinito em todas as suas perfeições, pois se supuséssemos um único de seus atributos imperfeito, ele não seria mais Deus. Deus criou a matéria, que constitui os mundos. Também criou seres inteligentes que chamamos de espíritos, encarregados de administrar os mundos materiais segundo as leis imutáveis da criação, e que são perfectíveis por sua natureza. Aperfeiçoando-se, eles se aproximam da divindade. O espírito propriamente dito é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos matéria. Os espíritos são seres individuais, têm um envoltório etéreo, imponderável, chamado perispírito, espécie de corpo fluídico, semelhante à forma humana. Povoam os espaços que percorrem com a rapidez do raio e constituem o mundo invisível. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Só sabemos que são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo, pois Deus, em sua justiça, não podia isentar uns do trabalho que teria imposto aos outros para chegar à perfeição. No princípio, ficam em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos ao mesmo tempo que as ideias, Deus lhes disse: vocês podem aspirar à felicidade suprema, assim que tiverem adquirido os conhecimentos que lhe faltam e cumprida a tarefa que lhes impõe. Então trabalhem para o seu engrandecimento. Este é o objetivo. Irão atingi-lo, segundo as leis que gravei em sua consciência. Em consequência de seu livre-arbítrio, uns tomam o caminho mais curto, que é o do bem, outros o mais longo, que é o do mal. Deus não criou o mal, estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aqueles que o observasse finalmente seria perfeitamente feliz, mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observaram, e o mal veio de sua desobediência. Pode-se então dizer que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal tudo o que é contrário a essa mesma lei. Para cooperar com os agentes do poder divino, com a obra dos mundos materiais, os espíritos revestem-se temporariamente de um corpo material. Pelo trabalho de que sua existência corpórea necessita, eles aperfeiçoam sua inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que devem conduzi-los à felicidade eterna. A encarnação não foi imposta ao espírito, no princípio, como uma punição. Ela é necessária ao seu desenvolvimento e para a realização das obras de Deus, e todos devem resignar-se a ela. Tome o caminho do bem ou do mal. Só que os que seguem o caminho do bem, avançando mais rapidamente, demoram menos a chegar ao fim e lá chegam em condições menos penosas. Os espíritos encarnados constituem a humanidade, que não está circunscrita à Terra, mas que povoa todos os mundos, disseminados pelo espaço. A alma do homem é um espírito encarnado. Para auxiliá-lo no cumprimento de suas tarefas, Deus lhe deu como auxiliares os animais, que lhe são submissos e cuja inteligência e caráter são proporcionais às suas necessidades. O aperfeiçoamento do espírito é o fruto do seu próprio trabalho, não podendo, em uma única existência corpórea, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo. Ele aí chega por uma sucessão de existências, dando em cada uma delas alguns passos adiante no caminho do progresso. Em cada existência corpórea,
O espírito deve cumprir uma missão proporcional ao seu desenvolvimento. Quanto mais ela for rude e laboriosa, maior o seu mérito em cumpri-la. Cada existência é, assim, uma prova que o aproxima do alvo. O número de suas existências é indeterminado. Depende da vontade do espírito de abreviá-las, trabalhando ativamente em seu aperfeiçoamento moral. Assim como depende da vontade do operário, que tem de realizar um trabalho, abreviar o número de dias para sua execução. Quando uma existência foi mal empregada, não aproveitou o espírito, que deve recomeçá-la em condições mais ou menos penosas, em razão de sua negligência e de sua má vontade. Assim é que na vida podemos ser obrigados a fazer no dia seguinte o que não fizemos no anterior, ou a refazer o que fizemos mal. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira. É apenas um instante na eternidade. No intervalo de suas existências corpóreas, o espírito é errante, não por duração determinada. Nesse estado, o espírito é feliz ou infeliz, de acordo com o bom ou mau emprego de sua última existência. Ele estuda as causas que apressaram ou retardaram seu desenvolvimento. Toma as resoluções que tentará pôr em prática na próxima encarnação. E escolhe, ele mesmo, as provas que considera as mais adequadas ao seu progresso. Mas algumas vezes ele se engana ou sucumbe, não mantendo como homem as resoluções que tomou como espírito. O espírito culpado é punido pelos seus sofrimentos morais no mundo dos espíritos e pelas penas físicas na vida corpórea. Suas aflições são consequência de suas faltas, quer dizer, de sua infração à lei de Deus, de modo que constituem simultaneamente uma expiação do passado e uma prova para o futuro. E é assim que o orgulhoso pode ter uma existência de humilhação, o tirano, uma vida de servidão, o rico, mal, uma encarnação de miséria. Há mundos apropriados aos diferentes graus de avanço dos espíritos, onde a existência corpórea acha-se em condição muito diferentes. Quanto menos o espírito é adiantado, mais os corpos de que se reveste são pesados e materiais. À medida em que se purifica, passa para os mundos superiores, moral e fisicamente. A Terra não é o primeiro nem o último, mas um dos mundos mais atrasados. Os espíritos culpados são encarnados em mundos menos adiantados, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida material. Esse mundo são para eles verdadeiros purgatórios, dos quais depende deles sair, trabalhando em seu progresso moral. A Terra é um desses mundos. Deus, sendo soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas a castigos perpétuos pelas faltas temporárias. Oferece-lhe, em qualquer ocasião, meios de progredir e reparar o mal que elas praticaram. Deus perdoa, mas exige o arrependimento, a reparação e o retorno ao bem, de modo que a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no mal. Consequentemente, o castigo seria eterno para aquele que permanecesse eternamente no mau caminho. Mas, assim que um sinal de arrependimento entra no coração do culpado, Deus estende sobre ele sua misericórdia. A eternidade das penas deve assim ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Os espíritos, encarnando-se, trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. É a razão porque os homens mostram instintivamente aptidões especiais, inclinações boas ou más, que lhes parecem inatas. As más inclinações naturais são os vestígios das imperfeições do espírito, dos quais ele não se despojou inteiramente. São também os indícios das faltas que ele cometeu e o verdadeiro pecado original. A cada existência, ele deve lavar-se de algumas impurezas. O esquecimento das existências anteriores é uma graça de Deus, que em sua bondade quis poupar o homem lembranças frequentemente penosas. Em cada nova existência, o homem é o que ele fez de si mesmo. É para ele um novo ponto de partida.
ele conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são consequência dos que tinha, tira conclusões do mal que pôde ter cometido, e isso lhe basta para trabalhar, corrigindo-se. Se tinha outrora defeitos que não tem mais o que se preocupar-se. Não tem mais que preocupar-se com eles. Bastam-lhe as imperfeições presentes. Se a alma ainda não existiu, é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Nessa suposição, ela não pôde ter nenhuma relação com as que a precederam. Pergunta-se então, como Deus, que é soberanamente justo e bom, pôde tê-la feito responsável pelo erro do pai do gênero humano, maculando-a com o pecado original que ela não cometeu. Dizendo ao contrário, que ela traz ao renascer o germe das imperfeições de suas existências anteriores, que ela sofre na existência atual as consequências de suas faltas passadas, dá-se ao pecado original uma expiação lógica que todos podem compreender e admitir, porque a alma só é responsável por suas próprias obras. A divindade das aptidões inatas, morais e intelectuais, é a prova de que a alma já viveu. Se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o corpo atual, não estaria de acordo com a bondade de Deus ter feito umas mais avançadas do que as outras. Se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o corpo atual, não estaria de acordo com a bondade de Deus ter feito umas mais avançadas do que as outras. Porque selvagens e homens civilizados, bons e maus, tolos e brilhantes, dizendo-se que uns viveram mais do que os outros e mais adquiriram. Tudo se explica. Se a existência atual fosse única e devesse decidir sozinha sobre o futuro da alma para a eternidade, qual seria o destino das crianças que morrem em tenra idade? Não tendo feito nem bem nem mal, elas não merecem nem recompensas e nem punições. Segundo a palavra do Cristo, sendo cada um recompensado segundo suas obras, elas não têm o direito à felicidade perfeita dos anjos, e nem merecem ser delas privadas. Diga-se que poderão, em uma outra existência, realizar o que não puderam naquela, que foi abreviada, e não há mais exceções. Pelo mesmo motivo, qual seria a sorte dos cretinos idiotas? Não tendo nenhuma consciência do bem e do mal, não tem nenhuma responsabilidade por seus atos. Deus seria justo e bom, tendo criado almas estúpidas, para destiná-la a uma existência miserável e sem compensações? Admita-se, pelo contrário, que a alma do idiota e do cretino é um espírito em punição, dentro de um corpo impróprio para exprimir seu pensamento, onde ele é como um homem fortemente aprisionado por laços, e não se terá mais nada que não seja conforme com a justiça de Deus. Em suas encarnações sucessivas, o espírito, sendo pouco a pouco despojado de suas impurezas e aperfeiçoado pelo trabalho, chega ao termo de suas existências corpóreas. Pertence então à ordem dos espíritos puros ou dos anjos, e goza simultaneamente da vida completa de Deus e de uma felicidade imperturbável pela eternidade. Estando os homens em expiação na terra, Deus, como bom Pai, não os entregou a si mesmo, sem guias. Ele tem primeiro seus espíritos protetores, ou anjos guardiões, que velam por eles e se esforçam para conduzi-los ao bom caminho. Tem ainda os espíritos em missão na terra, espíritos superiores encarnados, de quando em quando entre eles, para iluminar o caminho através de seus trabalhos e fazer a humanidade avançar. Se bem que Deus tenha gravado sua lei na consciência, ele achou que devia formulá-la de maneira explícita. Mandou primeiro Moisés, mas as leis de Moisés estavam ajustadas aos homens de seu tempo. Ele só lhe falou da vida terrestre, de penas e recompensas temporais. O Cristo veio depois completar a lei de Moisés, através de um ensinamento mais elevado, a pluralidade das existências, a vida espiritual, mas as penas e as recompensas morais. Moisés os conduziu pelo medo, o Cristo pelo amor e pela caridade. O Espiritismo, mais bem entendido hoje, acrescenta para os incrédulos a evidência à teoria. Prova o futuro com fatos patentes.
Diz em termos claros e sem equívoco o que o Cristo disse em parábolas. Explica as verdades desconhecidas ou falsamente interpretadas. Revela a existência do mundo invisível ou dos espíritos e inicia o homem nos mistérios da vida futura. Vem combater o materialismo, que é uma revolta contra o poder de Deus. Vem, enfim, estabelecer entre os homens e o reino da caridade e da solidariedade anunciado pelo Cristo. Moisés lavrou, o Cristo semeou, o Espiritismo vem colher. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo através daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, porque não há senão um Deus, e suas leis são as mesmas para todos. Ele marca, enfim, a era dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Os males que afligem os homens na terra têm como causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contrário de seus vícios, os homens tornam-se reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. Que a caridade e a humanidade substituam o egoísmo e o orgulho. Então eles não quererão mais prejudicar-se, respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Mas como destruir o egoísmo e o orgulho que parecem inatos no coração do homem? O egoísmo e o orgulho estão no coração do homem, porque o homem são espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do mal e que foram exilados na terra como punição desses mesmos vícios. É o seu pecado original, de que muitos não se despojaram. Através do Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo para a prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei de amor e de caridade. Tendo a terra chegado ao tempo marcado para tornar-se uma morada de felicidade e de paz, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a trazer para ela perturbação, em prejuízo dos bons. É por isso que eles deverão deixá-la. Irão espiar seu empedrecimento em mundos menos evoluídos, onde trabalharão de novo para o seu aperfeiçoamento, em uma série de existências mais infelizes e mais penosas, ainda que na Terra. Eles formarão nesses mundos uma nova raça, mais esclarecida, cuja tarefa será levar o progresso aos seres atrasados que neles habitam, pelos conhecimentos que já adquiriram. Só sairão para um mundo melhor quando tiverem merecidos, e assim por diante, até que tenham atingido a purificação completa. Se a terra era para eles um purgatório, esses mundos serão seu inferno, mas um inferno de onde a esperança nunca está banida. Enquanto a geração proscrita vai desaparecer rapidamente, surge uma nova geração, cujas crenças serão fundadas no espiritismo cristão. Nós assistimos à transição que se opera, prelúdio da nova revelação moral, cuja chegada o espiritismo marca.